Você quer adorar mesmo o Senhor? Quer adorar? Então prepare o seu coração. Em 1 Pedro, capítulo 1, 17, apenas a parte B diz assim: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tome assento, seu coração já está preparado. Eu queria dizer que você pode, o discipulado 1, está aqui o pastor Agildo, o 2 ali com a Nelma e a Beth, graças a Deus que ela já está aqui. As crianças também já podem, com bastante calma, tranquilidade, podem se direcionar às salas. E nós vamos para a próxima lição. Pastor. Vamos acalmar. Todos já têm a revista, ok? Você que não tem, deixa a sua mão levantada, nós vamos já entregar para você. Estenda suas mãos, vamos apresentar o nosso ministrante, para que o Senhor dê graça e direção. Querido Deus, obrigado pela vida do nosso pastor, que a tua unção, Senhor, seja cada vez mais forte e notória na sua vida, e que ele faça tudo aquilo que tu tens colocado em seu coração para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Como o pastor Cachado falou, vamos nos aquietar, tomar assento. Ele acabou de ler o texto áureo que diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? A Bíblia, em 1 Pedro, fala de um modo assim muito claro que somos peregrinos nessa terra. Você está entendendo? Peregrinos nessa terra. Então não conte muito com os seus bens, não conte muito em se fixar em um lugar, fixar as coisas, porque peregrino, queridos, ele está sempre em movimento e levando as suas coisas essenciais consigo, nada mais do que isso. Eu queria também, eu vou separar essa ministração em dois momentos. Eu vou ler agora o texto bíblico básico da lição, que é a número 8, cujo título é Atitudes do Cristão, e em seguida eu vou começar dentro desta lição uma sublição, e eu vou explicar por que aos irmãos. Então acompanhe, se você tiver a sua revista, creio que todos têm, o texto bíblico básico. Está em Efésios, no capítulo 4, parte do 4 e parte do 5. Diz assim, Efésios 4, verso 1, 2, 17 e 18. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de seu sentido, Vamos lá, quase que não sai. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eu não sei se você tem caneta aí, mas se você tiver, no verso 2, quando ele fala com toda a humildade e mansidão, você coloca em cima um sinônimo dessa palavra puxado do original, educação. E em longanimidade você coloca paciência. Então o texto ficaria mais atualizado assim: com toda a humildade
e educação, obrigado, Patrícia, e educação com paciência, suportando-vos uns aos outros. E no verso 17, quando tem gentios, você pode colocar que seria mais adequado pagãos, ok? Vamos lá, Efésios 5, 1, 2, 6 e 7. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que responsabilidade e que ordem. Não é um convite, não é? É uma ordem. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. São filhos amados? Então imitem a Deus. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ninguém vos engane com palavras vãs. Você pode colocar em cima de vãs, coloque palavras sem sabedoria, por mais bonitas que sejam, mas sem a sabedoria de Deus, não é a sabedoria humana, ok? Ninguém vos engane com palavras que não têm sabedoria humana, porque por estas coisas, olha só, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Falam muito bonito, mas enganam. Portanto, olha só, pessoal, não sejais seus companheiros, se afastem. Dura esse discurso. Então vamos lá. A lição que nós vamos dar, ela não está incompatível com a revista, mas ela tem um enfoque diferente, eu já vou explicar por quê. Ontem, pastor Cacheado, eu acho que foi ontem, acho que sim, né? Ontem o pastor Cacheado me telefonou, a irmã Beth não estava passando muito bem, e ele falou, pastor, não tenho condições de dar, porque está com assistência com a Beth, indo para um lado para o outro, e, por favor, dê a lição. Aí eu, ok. Eu nunca digo não para Deus, quando vem alguma coisa para mim, eu não consigo dizer não. Aí eu fico pensando, porque tem dois lados, tem um lado humano e tem um lado que você ouve o Espírito Santo. O lado humano falou assim, não pega, porque de manhã cedo você vai ter que buscar os guarda-sóis, você vai ter que ir para o campus, depois do campus tem um compromisso lá com o Clairton, depois do Clairton tem um compromisso com o pessoal da diretoria da família, e no final da noite, lá para o final da noite, você tem que ir para o aeroporto buscar a tua irmã. Então não tem tempo nem para pensar. Esse é um homem, né? Aí assim, como é que tu vai estudar? Aí eu disse, não, mas Deus está chamando, aí entra o Espírito Santo, Deus está chamando, Ele vai prover. Fechado. Então, quando eu cheguei em casa, já perto de meia-noite, tomei um banho rápido e dei uma lida na revista. Eu confesso que quando eu li a revista, achei a lição simples, um pouco longa, mas simples, né? Mas não estudei a revista. Disse assim, não, eu vou acordar de madrugada, eu preciso descansar um pouco, a mente está mais fértil, né? Como eu faço, acordo de madrugada, estudo e venho para cá. Fechado. Botei o despertador e fui dormir. Realmente acordei de madrugada. Umas 4 horas da manhã, mais ou menos, sem despertador, eu acordei e o Espírito Santo começou a ministrar na minha mente. Começou a ministrar sobre o que era que ele queria falar de fato com a lição e o que é que ele queria trazer para a gente. E eu até fiquei pensando assim, eu não vou falar nada, mas tem que ser gravado, porque o Espírito Santo ele está colocando isso, tem que ser gravado. Aí quando eu cheguei de manhã, aí eu perguntei para o Baiano, botando a câmera, eu disse, Baiano, tu vais gravar EBD? Aí ele falou, não, eu acho que eu vou gravar. Se der, eu vou gravar. Então, assim, é de Deus, não é? Bom, quando eu acordei 4 horas da manhã, o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu anotei, rapidinho, foi só de uma vez, tá, pessoal, que eu escrevi. São 12 páginas. 12 páginas. Ele foi falando, assim eu fui anotando, né? Eu fui anotando, ele foi falando no meu coração, na minha mente, eu fui anotando. E o interessante que foi, que aí começa o homem de novo. O homem é interessante, né? E aí começou a me dar uma dor de barriga, pessoal, que vocês não têm noção. Então eu fui não sei quantas vezes para o banheiro, de 4 horas para cá. Inclusive eu levava o papel e ficava lá no banheiro, lá, fazendo as coisas, né? Sem problema. Aí voltava de novo. Ai, meu Deus, está tudo aí. Voltava de novo. E no final, agora pela manhã, ainda veio o vômito, mas veio pouco, né? Aí eu disse, aí eu fiquei pensando, a Mônica, a mulher aí já pensa no racional. Não vai dar e tal, não sei o quê. Olha que tem um compromisso depois e tal. Eu digo, não te acalma. Te acalma.
vamos deixar Deus agir, não é? Porque se é de Deus vai sair e a gente vai escutar. Eu queria abrir com vocês, a mídia vai ajudar, eu não vou nem abrir minha Bíblia, vou usar a Bíblia da mídia, Mateus capítulo 22, verso de 37 a 40. O título desta lição, para quem está na internet, somos a Igreja Assembleia de Deus Primeiro Amor. Estamos aqui na nossa EBD, na lição de número 8, as atitudes do cristão, que nós vamos transformar em amor. Essa é a atitude ou as atitudes do cristão, amar. Vamos começar com o texto da Grande Comissão, que nós pregamos inclusive na vez passada, e vocês vão ver que está tudo encadeado. Mateus capítulo 22, perdão, não da Grande Comissão, é da base doutrinária desta igreja, a Grande Comissão está mais para frente, que está em Mateus capítulo 37 a 40, cujo texto nós falamos para vocês que a gente observa que poucos pregadores, pastores pregam sobre isso. No entanto, se não é o texto mais importante da Bíblia, é um dos textos, sem dúvida nenhuma, mais importantes da Bíblia. Porque Jesus responde pela sua própria boca e ele resume toda a Bíblia, nesses 2 versículos. Né? E conclui com uma lição, deixando claro no terceiro. Então vamos lê-los, por favor. Diz assim, você pode me acompanhar. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Primeiro. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando eu olhei a lição, quando eu acordei de manhã, o Espírito Santo começou a falar. A atitude do cristão é óbvia. Eu tenho falado para vocês algumas coisas em relação a isso. É o amor. Vai para Mateus capítulo 22. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês lembram que o nosso alinhamento espiritual enquanto igreja é que nós deixamos o nosso primeiro amor. Para muitas pessoas isso ainda não caiu. Isso ainda não fez sentido. Parece que a maioria das pessoas escutam isso, mas pensam que não é com ela, não é individualmente. Pensam assim que ainda não fez sentido. Pensam que é frequentar mais a igreja, ou ter mais dedicação, ou mais isso, ou mais aquilo. Não entenderam ainda aquilo que o Espírito Santo está falando. Eu espero que hoje você de fato abra o seu coração, deixe o seu coração aberto, para que o entendimento do Espírito Santo ele venha e você efetivamente entenda o que é ter deixado o primeiro amor. Nós conversamos sobre isso e esses 3 versículos são a base doutrinária principal desta igreja. Tudo que nós faremos nesta igreja é a partir desses 2 versículos, como nós conversamos no planejamento estratégico, e está gravado no nosso canal AD Primeiro Amor. Começamos com o planejamento estratégico e depois começamos a descer para o discipulado, que foi a banda aqui do lado do primeiro mandamento, que é amar a Deus. E hoje nós vamos falar pela segunda perspectiva, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus é, sem dúvida nenhuma, obedecê-lo. E isso não é um privilégio de entendimento, é o que está na palavra. Quem ama a Deus, obedece. É simples, é direto. Só ama a Deus verdadeiramente quem o obedece. E não há como obedecer a ninguém, nem a um propósito, nada, se você não conhecer. Então você precisa conhecer. Por isso nós falamos que o enfoque de Jesus maior não foi a cura, não foi a libertação de cativos, não foi. O enfoque maior de Jesus nos 3 anos e meio foi o ensino. O principal enfoque foi o ensino. Não deixou de ser, em momento nenhum. Precisamos conhecer para obedecer a Deus. E o segundo, amar ao próximo. O que a gente pensa logo, quando ama o próximo, a gente pensa em serviço. Mas nós falamos sobre uma atuação conservadora da igreja
irresistível, criativa, sem amarras, a não ser a amarra do conservadorismo das Escrituras. Então nós optamos em obedecer a Deus. Quem obedece a Deus é porque o conhece. Mas conhecer de que fato? Conhecer plenamente, como ele diz. E esse é o desejo de Jesus. Ele disse que a gente deveria conhecê-lo plenamente, assim como ele é plenamente conhecido do Pai. E plenamente significa ter a Bíblia como única regra de fé. Ter a Bíblia como uma palavra intocável para todos nós, no sentido de qualquer tipo de mudança e qualquer tipo de erro. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Quando nós falamos no segundo versículo, nós pensamos em serviço, porque não existe nenhuma atuação mais irresistível, não existe nenhuma atuação mais criativa, não existe nenhuma atuação mais impactante, não existe a de você fazer para o seu próximo aquilo que você quer que faça para você. Não existe. Isso transforma o mundo. Isso verdadeiramente é amor. Jesus, ele dá um fim toda a hipocrisia quando ele diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque é muito difícil. O teu coração, o meu coração não está pendente a isso. Nós temos que aprender a amar o nosso próximo. Nós conversamos muito, falamos muito, fazemos coisas legais. Nós somos a igreja de Éfeso, não é, pessoal? Uma igreja muito legal, uma igreja instruída, caras legais, ações legais, trabalhadora, não suporta a falsa doutrina. Olha só, esse grupo é um grupo bom, mas Deus dá um não para a gente, levanta o dedinho e fala: não, vocês deixaram o primeiro amor, vocês têm que voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor, queridos, ele está nesses 2 versículos. Mateus, capítulo 19, verso 16 e 17. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor e vamos começar a clarificar isso. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então a gente percebe nitidamente que para quem vai ao céu, obedecer a Deus e, portanto, amar a Deus não é uma opção, porque quem não conhecer e quem não guardar os mandamentos de Deus não tem e não terá a vida eterna. Isso é muito sério. João capítulo 10, verso 10, é muito conhecido, não é? É muito conhecido de todos nós. E ele diz que ele veio para que a gente tenha a vida eterna, a vida em abundância. Vocês lembram 10:10, que ele fala sobre Satanás veio para roubar, matar e destruir, prefigurando o ladrão, mas ele diz assim, mas eu vim, o nosso inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Olha, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, que é esta vida que está sendo referida no versículo anterior. Queridos, esse foi, esse é, e esse sempre será o objetivo de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio com um propósito, para que nós tivéssemos vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Quando ele fala em abundância, é uma vida sem limite. Mas não é só um limite temporal, é um limite de satisfação santa, de felicidade. Jesus está propondo para a gente uma vida eterna, a retomada da vida que foi perdida, a vida eterna e uma vida de felicidade, que é a melhor definição, a ausência de pecado, de santidade.
Talvez a gente diga assim: nós nunca vamos ter essa vida eterna aqui, porque nós temos um corpo que ele está corroído, que ele está tomado pelo pecado, pelo DNA do pecado. Não, você se engana, não diga isso. Quando você abre o seu coração e o Espírito de Deus, que é Deus, repito, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, entra no seu coração e faz morada, a vida eterna se inicia. A vida abundante se inicia. Você não vai ter essa vida abundante completa aqui. Você vai entrar num processo de mudança, de metanoia, de não conformidade com o mundo. E a cada vez que você passa a conhecer e obedecer, você vai se apropriando e vai crescendo cada vez mais nessa vida plena. É um processo. João capítulo 3, verso 16, corrobora com aquilo que eu estou falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida, queridos, ela vem pelo crer, por conhecer, desejar e internar o Espírito Santo de Deus, abrindo o seu coração. Romanos capítulo 13, verso de 8 a 10, ele vem corroborar com Mateus capítulo 22, verso 38. Vejam só que o cumprimento da lei é o amor. Olha, o que fala o texto? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Você está entendendo que quando você ama o seu próximo, não de qualquer jeito, não daquele jeito que a gente diz na gíria popular, meia boca, mas você ama do jeito que Deus quer que você ame, você passa efetivamente a desejar e fazer para o seu próximo aquilo que você gostaria, que você tem desejo e que gostaria que os outros fizessem a você. Você começa a contribuir para o teu próximo, para aquilo que você gostaria de ter. Não é do seu modo, é o modo de Deus. Deus não pode, queridos, olha só que coisa interessante, e a gente já falou sobre isso. Deus, ele não pode receber nada de mim, de você, de nós. Ele não pode. Deus é completo. O que é que você vai dar para Deus que vai fazer diferença na vida dele? Diga aí. Você acha que a sua adoração faz diferença na vida de Deus? Você é uma criatura, assim como eu. O que é que você pode dar para Deus que vai fazer diferença na vida dele? Deus é totalmente abundante, completo, perfeito. É por isso que é Deus. Quando você serve a Deus, ou seja, quando você o obedece, ou seja, o ama, Deus não pode reter isso. Deus não retém isso, porque Ele não pode absorver isso. Isso devolve 100%, isso volta para você 100%. Queridos, Deus, Ele é amor. 1 João, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Escutem lá. Amados, olha que coisa linda. Estamos falando sobre a atitude ou atitudes do cristão, daquele que efetivamente vai ao céu. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não adianta você vir para a igreja, não adianta você ser carola de igreja, ter Bíblia, não adianta você participar, não adianta nada se você não ficar com o teu coração aberto para a semente do amor. Se você não renovar a sua mente para que o amor de Deus, ele modifique o seu caráter, querido, você não conhece a Deus, nem você vai conhecê-lo.
O amor, a gente fala e parece alguma coisa distante ou subjetiva. Não é subjetivo. Não é subjetivo. O amor, ele é movimento, ele se move. O amor, ele é cinético. O amor, ele é serviço, é servir. O amor é um exercício, você tem que exercitar. É igual ao músculo. Existe um músculo espiritual e você precisa exercitar. Obediência a Deus, queridos, não é de qualquer jeito. Não é do que eu penso, como eu penso, quando eu penso, na quantidade que eu penso. Não é assim. A obediência é do jeito de Deus. E tem duas características a obediência a Deus. Primeiro, ela é imediata. Nós conversamos sobre isso, pregamos sobre isso, e nós vimos que Jesus não fez convites, Jesus não fez apelos. Jesus, ele ordenou. Na lição anterior, nós conversamos um pouquinho e também falamos à noite sobre predestinação. E nós falamos, por favor, não pensem e não vão por uma corrente que não é uma corrente sábia ao entendimento de Deus, achando que a predestinação é injusta. Não é injusta, pelo amor de Deus. Deus, ele predestina aqueles que dantes conheceu. Antes da fundação do mundo, ele já sabia a tua vida, sabia os teus pensamentos, sabia os detalhes sobre você, sabia tudo sobre você. Ele sabe onde eu e você vamos terminar, ou vamos começar. Ele sabe cada escolha, minha e sua. Nenhum de nós esconde nada de Deus. Nada da minha vida, da tua vida escapa de Deus. Se Deus nos conheceu, por que Ele não pode nos chamar? Por que Ele não pode nos atrair para Ele? Por que Ele não pode nos predestinar, se Ele conheceu antes? Não pense com a sua mente. A nossa mente não tem presciência. Nós não temos condições de predestinar nada, a não ser que a gente faça uma predestinação mágica, não é? Alguma predestinação que a gente vai enganar os outros, mas não engana a verdade. Tipo, até conversei com um amigo no outro dia. Você pega um caroço de uma fruta, um caroço de manga, por exemplo, deixa aquele caroço secar, morrer e começa a germinar. O que é que você faz? Coloca esse caroço e enterra. Aí chama uma pessoa e diz assim, eu profetizo sobre essa vida, e eu predestino isso aqui a virar uma mangueira. Aí daqui a uns dias começa a nascer a mangueirinha. Isso é predestinação? Isso é enganação. Não pense como a mente de Deus, é como a mente humana. Pense como a mente do Senhor. O Senhor fez todas as coisas, fez a mim e a você. Quando você abre o teu coração, quando você começa a mudar a tua mente, você começa a perceber quem é Deus, mesmo que muito distante, mesmo que a nossa mente não alcance quem é Deus, mas pelo menos um pedaço, Deus vai fazer com que você entenda dentro das tuas características, dentro da tua possibilidade, dentro da tua capacidade intelectual. Você vai entender aquilo que um pós-doutor vai entender também, porque a sabedoria é de Deus. Ela não se entende isso por sabedoria do homem. Quem revela isso é o Espírito Santo de Deus, não é o Espírito de homem. Então não interessa, você vai entender, embora de modos diferentes, e Deus respeita isso. E Ele é multiforme, e a Bíblia diz isso, que a sabedoria de Deus é multiforme. Mas eu quero dizer para você que obedecer a Deus são duas características. Primeiro, imediatamente. Quando Deus fala, nós temos que obedecer, de pronto. Essa é uma característica daqueles que amam a Deus. E a segunda, nós temos que obedecer completamente. Não é obedecer 50%, 30% ou 80%. É completamente. Por isso que nós falamos, nossa doutrina, ela vai realmente se deter numa doutrina conservadora. A palavra nunca mudou, nem nunca mudará. Jesus fala sobre isso, Mateus 24, 35. Ele diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Gente, a doutrina não muda. A Bíblia não vai mudar. A Bíblia não desatualiza.
Mas mais do que isso, olha Mateus capítulo 5, verso 18. Olha só. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. A Bíblia é o nosso aio, o nosso esteio. A Bíblia completa, o estudo completo da Bíblia nos dará todo o entendimento, e a partir desse entendimento, renovação aos que desejarem e obediência. João capítulo 3, verso 39, quando a gente lê, fica mais claro ainda tudo que a gente está falando em relação à palavra de Deus. Olha só. Olha o que o Espírito Santo fala através de João. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vida eterna significa conhecer e obedecer imediata e completamente às Escrituras. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Servir a Deus em tudo, né? Quando você pensa assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Espera aí, amor é movimento, é cinético, amor é ação. Amor não é serviço? 100%. Amor é serviço 100%. Então, quando você diz assim, amar a Deus é servir a Deus? Sim. Mas, pastor, não está com uma incompatibilidade? Porque o senhor falou que Deus é absolutamente completo. Nada do que a gente faça para Deus vai realmente fazer alguma diferença para Deus. Não é verdade? É verdade. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você, em alguns versículos, o porquê e que, assim, Deus é tão perfeito que Ele consegue, como Ele mesmo é o Criador de todas as coisas, Ele consegue aperfeiçoar aquilo que é absolutamente perfeito, sem que o aperfeiçoamento denote que aquilo que era perfeito não era tão perfeito assim. Você quer ver um exemplo? Daqui a pouco a gente vai mostrar no versículo. Quer ver um exemplo? Misericórdia. Misericórdia é o aperfeiçoamento da justiça. A justiça é olho por olho, é dente por dente. Você tirou um, você tem que botar um. A Mônica tirou um, ela tem que botar um. E tem que cumprir. Justiça significa equidade. Justiça significa equilíbrio. Você tirou um, você tem que botar um, senão não zera. É assim a conta. É por isso que nós temos uma justiça, que não é tão justiça assim, né? Mas deveria ser. No nosso país e em todos os países do mundo. Mas olha o que Deus faz. Mônica tirou um, mas está com dificuldade. Nossa, eu vou lá e eu tenho um. Eu quero colocar esse um que está faltando e que a Mônica não tem condições de botar. Eu vou lá e boto. Aí fez a justiça. É meu, porque eu não posso fazer isso. Eu posso dar. Olha o que Jesus fez comigo e com você. Nós nos desviamos, nós pecamos, o pecado trouxe o desequilíbrio, e esse desequilíbrio, essa lacuna de desequilíbrio, o preço dela, o fim dela é a morte. Olha o que Jesus fez. Ele olhou e falou assim, é a morte fechada. Eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida por ele, por ela. Ninguém a tira de mim. Eu dou porque eu quero, porque eu amo. Olha que coisa linda. E Jesus vem e dá a sua vida e reequilibra a minha vida e a tua vida. E nos arremete de novo, nos impulsiona para a salvação. Quando a gente fala em servir a Deus, no segundo versículo, ele fala assim, servir ao próximo. Servir ao próximo é amar ao próximo. A gente entende assim, poxa, para próximo está mais tranquilo, porque o próximo não é completo, o próximo é igual eu. O próximo, ele assim, precisa de ajuda,
precisa de serviço, ele gosta de carinho, ele gosta de atenção, ele gosta de bens. Ele não é um ser completo. Mas quando nós pensamos a Deus, foi o que eu falei para você, é meio esquisito, porque Deus é completo. Como é que isso vai fazer? Olha o aperfeiçoamento da lei que Deus faz para favorecer a mim e a você. Mateus capítulo 25, verso 40. Olha que coisa linda. E respondendo o rei, repara que a letra maiúscula, né? Lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Deus, ele não pode receber, mas quando você faz algo para Deus, de verdade, e ele indica o que fazer, ele desvia isso para os nossos irmãos e as nossas irmãs. Nós estamos aqui sentados neste lugar e vendo esse vídeo porque Deus nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque alguém fez alguma coisa para nós. Você pode até pensar, meu caso assim é um caso diferenciado, né? Eu me converti lendo a Bíblia, sozinho. Estava no meio do mar, li a Bíblia e me converti. Fechado. Ok. Isso é mérito meu? Não. Sabe quem eu atribuo esse mérito? A minha mãe. Porque foi a minha mãe que, quando eu fui viajar, ela pegou uma Bíblia que ela nunca lia e pegou e disse, meu filho, leve a Bíblia. Ande sempre com você com a Bíblia. Seja um homem grande e um grande homem. Aí fechado, deixei a Bíblia lá. Eu fiz a mesma coisa que ela fazia, deixei guardada a Bíblia. Quando as coisas apertaram verdadeiramente, eu comecei a sentir determinados fatores, coisas, sentimentos, né? Adivinha para onde eu fui? Bíblia. E quando eu abri para a Bíblia, aí o Espírito Santo foi lá mesmo. Eu não sei qual foi o dia, eu só sei que foi de noite. Eu acho que foi de noite. Eu não sei aonde foi, eu só sei que estava no meio do Atlântico, mas eu sei que naquele dia eu disse, Senhor, eu entendi, eu quero. Eu estou abrindo o meu coração, eu estou confessando com a minha boca, eu te quero, eu não largo nunca mais, estou fechado contigo. Nunca mais. João capítulo 15, verso 13, diz assim, que não existe maior amor do que Jesus fez, de dar a vida pelos seus amigos. Olha como Jesus é incrível. Jesus, ele amou, não como eu e você amamos, ele amou no limite e deu a sua vida por mim e por você. E morreu uma morte de cruz, uma morte que estava reservada possivelmente para mim e para você. Mas ele, absolutamente santo, o Deus que se fez homem, encarnou, o pão do céu, ele fez a opção de dar a sua vida por mim e por você. E ele não deixa nenhuma dúvida que ele e o Pai são um, e que ele está cumprindo a vontade de Deus Pai. Olha só o amor que Deus tem por você e por mim. Você não consegue descrever esse amor. Você não consegue. Queridos, o Filho unigênito de Deus, Deus deseja ardentemente que ele tome a forma de homem e que ele venha morrer por mim e por você, tomar o meu lugar e o teu lugar. Que amor é esse? O que é isso? Que amor é esse? Na verdade, quando a gente fala que Deus nos amou, que Jesus nos amou até a morte de cruz, a gente poderia substituir. Deus nos serviu e nos serviu até a morte e morte de cruz. Olha, Jesus, ele amava tanto, e isso era notório ao universo inteiro, que o principal objetivo de Satanás foi de tentar Jesus, não na tentação do deserto, mas em toda a sua vida. Jesus foi tentado em toda a sua vida. Olha só. E sabe qual era o foco de Satanás? Era tirar da cabeça de Jesus, né, essa ideia de morrer por mim e por você. Era tentar fazer com que ele desistisse dos planos de Deus. Mas ele amou até o fim. Ele não abriu
e ele morreu. João capítulo 6, verso de número 38, é muito interessante. Olha só. João capítulo 6, 38. Olha o que Jesus fala: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele estava fechado com o seu propósito. Jesus, ele olhava para mim, para você, ele olhava esse momento que nós estamos aqui nessa escola bíblica dominical, ele olhava nesse momento que nós estamos vendo esse vídeo, revendo, ele olhava para mim, para você e falava assim: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eles vão entender o que eu estou fazendo. Eles vão crer nas minhas palavras. Eles vão examinar as Escrituras. Eles vão se deixar discipular. Eles vão se deixar ser corrigidos. Eles vão ser meus discípulos. Eles vão receber o maior título que alguém pode receber no mundo, a maior distinção, a maior condecoração, que é aquela que está lá no coração, que é ser servo, ser serva do Senhor, amar ao Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9, é muito conhecido de todos nós. Ele diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres verdadeiramente, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Queridos, se Jesus com a sua vida morreu e anulou a nossa morte e nos deu vida, como que isso será possível de acontecer se ele não ressuscitar? Só é possível, o plano de Deus está completo quando Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscitou, completou. É por isso que ele volta depois de ressuscitar, porque nós não tínhamos esse entendimento. Aparece 40 dias e começa uma série de ministrações. Durante 40 dias, Jesus ministrou de modo incansável aos seus discípulos. Apareceu onde eles estavam. Na Bíblia tem algumas dessas aparições e algumas dessas ministrações. E Jesus vai caminhando até que a gente vê as suas instruções finais e fundamentais para mim e para você, determinando qual é a minha vocação e a tua vocação, que está lá na grande comissão, que daqui a pouco a gente vai ler. Mateus capítulo 28, que tem Marcos também. Atos capítulo 16, verso 31. Olha só como o amor de Deus ele é completo. O amor de Deus ele fala comigo e com você, mas ele fala também com as nossas famílias. Deus é incrível, é maravilhoso. Olha só. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando a gente vê essas palavras, Paulo, prisioneiro, né, do Senhor, ele fala. Eu fico pensando, Filipe, prisioneiro do Senhor. Aldrin, prisioneiro do Senhor. Jefferson, prisioneiro do Senhor. Dunga, prisioneiro do Senhor. Olha só, ele está falando comigo e com você, e está dizendo para nós assim, ó, é completo. Crê verdadeiramente em Jesus, e eu vou mexer, não só na sua vida, mas eu vou mexer na tua casa. É impressionante o amor de Deus e a coisa completa que Deus faz, sem deixar nada de fora, absolutamente nada. Não é, evidentemente, como nós pensamos, não é de qualquer jeito, mas é completo. É como Deus quer, como Deus fala comigo e com você. Eu vejo que nesses últimos dias, nós temos assim, algo esquisito acontecendo, entre tantas coisas. Às vezes você diz assim, nossa, o tempo está passando muito rápido. A gente estava se preparando para o Natal no outro dia e a gente já está terminando janeiro. Mas que história é essa? Não. Aí você disse, não, mas é o seguinte, é que antigamente você fazia menos coisas, né? Menos atividades. O ritmo era mais devagar, não é? Aí você começa a pensar, então hoje em dia é muito frenético e tal, por isso que passa muito mais rápido, porque você está muito ocupado e tal.
Aí eu vou falar uma coisa para você que ninguém sabe ainda, né? No outro dia eu fiz um teste, eu estava com isso na cabeça, e a gente deixou o Gabriel no aeroporto, que ele voltou, depois a gente pegou o carro e foi a Salinas buscar a Rebeca. Foi o dia de estrada, de molho. Aí eu disse assim, não tem compromisso, eu vou observar o tempo. Eu vou observar o tempo. Eu vou reduzir o meu ritmo, eu vou ficar bem devagarinho, vou fazer as coisas bem devagar e vou observar se o tempo recua, se é só a minha percepção. Aí eu fiz isso. Eu te aconselho a fazer também. Ir para um lugar isolado e passar um dia lá no campus da Viva ou em qualquer lugar e veja lá. O tempo passou rapidinho do mesmo jeito. Mateus capítulo 24, verso de número 22. Olha como o amor de Deus é impressionante, absurdo, ao ponto dele mexer no tempo. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. As coisas elas vão tender, não se engane, querido, esse cenário temporal de Deus é diferente do nosso. Nosso país viveu anos agora muito complicados, né? E a perspectiva é que a gente viva anos de recuperação econômica, de crescimento, e isso, de certo modo, vai ser muito bom para o país. Não vai ser muito bom para a parte da igreja. Poxa, quer dizer que melhoria de qualidade de vida, melhoria da segurança, melhoria de uma série de coisas que nós precisávamos, realmente estávamos muito debilitados, né, economicamente, um grande potencial, não vai ser muito bom para a parte da igreja? Sim. Sim. É interessante que a igreja, quando a gente está em dificuldade, a gente tem dificuldade de saúde, a gente tem um aperto muito grande, ou um aperto financeiro, para muitos de nós, né, Rosivaldo? Chega a esse ponto, Deus usa esse ponto como um gatilho, para que você o aceite, para que você dê mais valor para as coisas de Deus, para que você tenha mais comprometimento com a sua obra, para que você de fato se dedique mais a Deus, o busque em oração, busque a palavra. Agora experimenta para uma boa parte da igreja deixar tudo bem. Você ficar ótimo de saúde, você ficar cheio do dinheiro, repara o que acontece com boa parte da igreja. O compromisso é inversamente proporcional. O temor começa a cair na proporção que o dinheiro começa a entrar. Você começa a ter muitas coisas, e você começa a ir para um lado e para o outro, viajar para cá, para um lado, todo final de semana você vai para lá, porque você comprou agora um condomínio, agora que você está nisso, agora você está aquilo, e a igreja, ficando. Aí você começa a morrer, você começa a diminuir espiritualmente, a ficar nanico espiritualmente, e muitos acabam se desviando. Às vezes a gente olha na igreja assim, nossa, não tem promessa de prosperidade na igreja para mim e para você, Deus não quer que a gente tenha bastante recursos, e porque muitas pessoas a gente observa, não saem daquela situação que se encontram o tempo inteiro. Sabe por quê? Se eu fosse você, eu gloriava a Deus mesmo. Se você está assim, você precisa gloriar a Deus. Sabe por quê? Porque se Deus permitir que venha mais, você vai se desviar, então vai para o inferno. E Deus, como te ama muito, Ele não permite. Eu faria isso. Eu deixaria o Gabriel ou a Rebeca passarem fome, passarem necessidade, passarem qualquer tipo de privação, se isso fosse benéfico para a salvação deles. Não tenha nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sou consciente e eu digo de púlpito gravado que muito melhor é Deus me levar, nossa, agora, já, do que eu me desviar. Eu nunca vou pedir um ano para Deus, um dia para Deus para consertar, eu não vou pedir nada. Quando o Senhor falar, chegou a tua hora, eu disse, glória a Deus, Senhor. Eu nem vou dizer assim, Senhor, olha a Mônica, que a Mônica ainda está bonitona e tal, arranja um cara legal. Não vou falar nada, porque Deus, Ele cuida de todas as coisas. Eu não vou pedir pela Rebeca, pelo Gabriel, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Se Ele chamar, é glória a Deus, porque se eu tivesse ficado, possivelmente eu teria me afastado, minha vida teria tomado um outro rumo. Não se lamente quando isso acontecer, glorifique a Deus, metanoia, mude a sua mente, deixe o Espírito Santo entrar, mude a sua mente. Deus, Ele é o Deus de todas as coisas,
Ele é onipotente, todas as coisas estão no controle dele. Ele te ama muito. O amor dele é incompreensível para mim e para você. O amor dele é absurdamente completo, que nós não conseguimos definir. Ele vê cada detalhe. Nenhum só fio de cabelo cai da tua cabeça sem o consentimento dele. Nada na tua vida. O problema, como nós falamos já muitas vezes, não está em Deus. Eu demorei para entender isso. O problema está em mim, está em você. Nós somos o problema no relacionamento com Deus. Não é o contrário. É igual o marido e a mulher, que o marido está brigando com a mulher, está aquela confusão, não sei o quê. Aí o marido chega para falar, é minha mulher que é isso, que é aquilo, que é aquilo. A gente fica olhando para ele, é mesmo, é? Tá, fechado. Ou pega a mulher, meu marido é isso, é isso. Quantas vezes a gente dá testemunho, e tem gente até presente aqui, né? Foi aconselhar, aí a mulher fala, a mulher começa, aí a gente fica orando aqui, eu fico orando, né? Aí o Espírito Santo começa a falar aqui, ó, tlec, 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 fechado. Aí ela acaba de falar, fechado, mano. Ah, você quer ouvir as coisas, aconselhamento, já oramos, né? Aí pego e toma, 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 toma. Alguns até vão embora da igreja, como já foram. Pessoas que a gente tem saudade até hoje. Pessoas que, algumas delas chegaram e falaram, o problema é ele, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Eu digo, não. Você está enganada, você não tem espelho na tua casa? Deixa eu te dar um espelho então. É assim, 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 assim. Não é assim que funciona não. Como você pensa não. O problema do relacionamento com Deus não está em Deus. O problema de nós não termos as coisas, de não acessarmos determinadas coisas, somos nós. Nós não queremos obedecer Deus na completude. Nós não queremos obedecer Deus imediatamente. Nós queremos obedecer parcialmente. E nós pagamos o preço do parcial, do não imediato, nas nossas próprias vidas. Você sabe o que é discipulado? Uma das melhores definições de discipulado foi de John Wesley, né? Ele diz assim, a conversão tira o cristão do mundo. Na verdade, a gente entende o plano de Deus, ouve e a gente se converte, fechado. Mas a santificação, e você pode substituir pelo discipulado, a santificação tira o mundo do cristão. Você sabe que a santificação, ela gera um fruto muito interessante, que é o fruto do Espírito Santo, na vida daqueles que se convertem verdadeiramente. Quando você se converte e você passa a buscar a santificação, o Espírito Santo começa a frutificar na tua vida. Eu fiquei pensando, qual é a maneira que Deus quer que a gente sirva o próximo? Não é com certeza do meu jeito, do teu jeito, não é quando dá, não é? Mas é a maneira de Deus. E a maneira mais próxima disso que a gente pode chegar é amar verdadeiramente o nosso próximo. Jesus falou sobre isso na parábola do bom samaritano. E ele deu uma chacoalhada, uma ripada nas autoridades eclesiásticas da época e tudo mais. E falando que quem era o próximo daquele homem? É quem o amou. Quem o amou, quem foi? Quem o serviu. Quem o carregou, levou à estalagem, cuidou das suas feridas, pagou, deu dinheiro, quem o serviu. Quando você começa no processo de santificação, não dá para esconder, olha que coisa interessante, não dá para esconder o fruto dessa árvore. João capítulo 14, 21. João capítulo 14, verso de número 21. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu te pergunto, Jesus vai se manifestar àquele que não tem os mandamentos e não os guarda? Será que o versículo, se a gente pode virar o versículo de cabeça para baixo, a quem Jesus vai se manifestar? Ele só vai se manifestar verdadeiramente
aquele que tem os mandamentos e os guarda. O fruto, queridos, do Espírito Santo, olha que coisa incrível, o fruto do Espírito Santo é o amor. E ele é materializado, ele é trazido à existência na tua árvore, você como árvore enxertada, através de 3 dimensões, como nós falamos em Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Lá no planejamento estratégico falamos novamente sobre isso. Então vamos lá. Aqui está aquela linguagem um pouco, eu vou colocar um pouco mais a linguagem atual. Eu vou ler primeiro essa, depois eu explico. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão e temperança. Então bora colocar um pouquinho mais. Eu falei 3 dimensões. A primeira dimensão desse fruto são características. Lembra que eu falei? O fruto é só um. Você pega uma tangerina, ela é laranja, ela é redondinha, ela tem gomos, ela tem um fiapo, ela tem um caroço, ela é doce, características, ok? Então o fruto é a mesma forma, mesma coisa, ele tem as características, que são essas 9, que identificam o fruto, é como se eu estivesse descrevendo o fruto, só que esse fruto, ele é tridimensional, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, sólido, líquido e gasoso. Deus botou, né? Como a gente viu até no outro dia, né? Alguma coisa. O Deus é trino. E essa trindade, ela tá permeando todas as coisas do mundo. Então, bora ver essa trindade aqui, essa dimensão. As 3 dimensões. A primeira, começa de Deus para mim e para você. Olha, o amor que não é eros, mas é o amor de Deus. O amor de Deus é derramado nos corações pelo seu Espírito. A alegria do Senhor é nossa força. A paz que excede todo entendimento. Não é a alegria do mundo, que a gente conta uma piada e o cara ri. E não é a paz que a gente sente quando a gente parou um pouquinho. Eu estou muito cansado. Daqui a pouquinho eu vou sentir mais paz, né? Que a minha barriga está doendo, né? Então daqui a pouco eu vou parar, vou sentar ali, eu vou... Não é essa paz. É o amor de Deus para mim e para você, é a alegria de Deus para mim e para você. O amor quando você não tem nada, a oferta da viúva pobre, e você oferta, porque teu coração é cheio de amor, e a tua oferta vale mais que todas. A alegria é mesmo você estando em tribulação, mesmo você estando doente, em qualquer situação, o Espírito Santo coloca alegria no teu coração. A paz é a paz de Deus, que nos dá tranquilidade mesmo na tribulação. Às vezes a gente vai tomar decisões e é assim, está tudo dominado e está tudo favorável. Eu vou fazer isso porque isso aqui está perfeito. Aí o Espírito Santo está falando no teu coração e você está teimando porque você é teimoso. E ele está dizendo assim, não te dou paz na tua decisão. E você sabe que não tem paz e você está insistindo. Olha só, essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, Deus nos deu, não é? Então nós temos que replicar. Você sabe como é isso, não é? Se enterrar o talento, é tirado o talento da gente, não é? Então vem a segunda dimensão, de nós, eu, Filipão, para um de vocês, para o outro Filipão, para o Celso. De nós, para o próximo, para o nosso próximo. Olha, paciência, eu até falei, né? Temos que exercitar. Alguns de nós, eu, Gilberto, Fernandes, alguns outros, né? Daqui a pouco eu vou falar com o Gilberto sobre paciência. Paciência, delicadeza. Você sabe qual é a tradução de delicadeza? Eu falei lá na frente, significa educação. Seja educado. Isso aí é característica do fruto do Espírito Santo. Você tem que ser paciente, delicado e bondoso para com os outros. Não é para quem você gosta, bonitinho, bonitinha. É principalmente para quem você não gosta, para quem você não simpatiza. Não é? O Isonel, todo mundo gosta dele, fica rindo, a gente encarna nele e tal, ele, o Alci e tal, presidente, vice, não é? É fácil simpatizar. Mas com quem você não simpatiza? Você tem que
ser paciente, educado e bondoso. Isso é fruto do Espírito Santo. E a terceira dimensão, tudo bem, Deus mandou para mim, maravilha, né? Fechado. Deus mandou que eu replicasse para os outros, fechado. Mas é o seguinte, e como é que eu estou? Tem uma dimensão que Deus fala assim, essa aqui é para tu te tratares. Essa aqui é contigo, é a terceira dimensão. Então, de mim para mim mesmo, de nós para nós mesmos. Fé. Por que a fé depende de mim? Porque a fé vem pela leitura da palavra. Se eu não ler, eu não vou ter fé. Não, mas por exemplo, eu estou aqui na EBD, eu estou aprendendo, estou vendo um monte de versículo. Eu estou mais ou menos lendo tudo aqui que está vindo aqui, eu estou escutando. Isso gera fé em mim? Claro que gera. Por exemplo, gente mais preguiçosa como eu, prefere assistir uma pregação no YouTube, não é? Prefere alguma coisa assim. Por exemplo, eu gosto muito quando tem um pregador e eu estou aqui. Aí eu fico assim nadando. Eu digo, opa, deixa Deus usar. Aí o Max, que eu estava pregando no outro dia, estava ministrando na EBD, eu digo, opa, deixa Deus usar, vai, chuta, né? E assim a gente vai. Quando qualquer um de vocês está aqui ministrando, eu estou aqui, opa, estou só absorvendo. Fé, depende da gente. Outra coisa, olha o que ele manda para mim e para você. Humildade. Olha, o orgulho é uma desgraça. E é uma praga, que é a pior praga que existe no mundo. Sabe por quê, Aldrin? Porque o orgulho é silencioso. Ninguém vê. Você olha para si e fala assim, nossa, aquela irmã é um docinho, maravilha. O coração está cheio de orgulho. Aí, às vezes, outro, tu pega assim, tipo, eu vou dar exemplo porque ele não está aqui hoje, né? Então, vou aproveitar. Só se ele olhar pela internet depois. O Igor, por exemplo. O Igor no encontro, estúpido, batendo, fazendo grosseria com o Jerônimo, fazendo não sei o quê. Hoje, o Igor, uma lady. Está no discipulado, fechado. Então, não se engane com a aparência. Não se engane com a aparência. Olha, você não vê o coração. Quem vê o coração é o Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não adianta tu botar essa cara bonitinha, não adianta tu ser do jeito que está, não adianta, porque eu vejo o coração, esquadrinho o coração. E tem mais, olha o que eu vou te falar, presta atenção, eu resisto ao soberbo, ao orgulhoso, mas eu dou graça ao humilde. Tu estás pensando que tu vai me enganar? Tu pode enganar um bocado de gente por pouco tempo, mas tu não vai enganar todo mundo por todo o tempo não, e isso vale para eles. Porque tu vai frutificar, a gente vai observar teu fruto. Agora comigo tu não engana nem um segundo, porque fui eu que te criei, rapaz. Eu te criei, rapaz, eu te conheço. Eu tenho onisciência, eu conheço todas as coisas. É melhor tu quebrar o teu coração e te humilhar. E por fim, o mais difícil, né? Que todo português como eu tem dificuldade, eu confesso. Né? Que é o tal do domínio próprio. Oh, Jesus! Domínio próprio. Não é fácil. Tem os caras que têm mais facilidade disso, que a gente vê, não é? A gente vê assim que a mulher assim é pá, e o homem assim aquela tranquilidade, aí, oh Jesus, me dá esse espírito, né? Eu olho às vezes, oh Jesus, isso é muito manso, isso tem muito domínio próprio, né? Mas assim, todos nós temos que perseguir o domínio próprio. Todos nós temos que perseguir. São dimensões, as 3 dimensões do fruto do Espírito, que é o amor. Não se engane, o fruto do Espírito é o amor, e ele se revela nas 3 dimensões. Agora, sabe de uma coisa, queridos? Olha só que interessante. Nós não podemos frutificar se nós não estivermos nele, se nós não tivermos o Espírito Santo. João, vamos lá, 15. Eu vou ler um trecho um pouquinho maior. Eu vou ler do verso 1 a 8 para a gente entender o sentido exatamente disso. Se você não estiver em Jesus, se o Espírito Santo, olha, ele não operar na tua vida, se ele não produzir o fruto do arrependimento, se você não permitir, se o Espírito Santo ele não frutificar em amor, está fora, não funciona. Olha o que diz a palavra: eu sou a videira verdadeira, ou seja, tem videira falsa, e meu pai é o lavrador. Isso significa que o Senhor, ele cuida da videira e vai cuidar daquilo que é enxertado nela e de quem está nela. Olha só,
toda a vara em mim que não dá fruto, ele a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Segura aí, só um instante, volta para o 2. Queridos, olha só. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então é o seguinte: quem não dá fruto, corta. Corta e lança fora. E quem é que dá fruto aí? Você sabe como é que limpa a vara? Raspando. Você está sendo raspado? Se você está sendo raspado, Deus está observando que você dá fruto e você vai dar mais fruto. Já percebeu? Não tem moleza, né? Vamos para o 3. Olha que graça. Vós já estáis limpos pela palavra. É essa aí que a gente está lendo. Pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa. Se você ouvir a palavra, deixar a palavra descer para o teu coração e praticar a palavra, obedecer. 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Você já viu um enxerto? Uma pena que o pastor Fernandes não está aqui. Você já viu como é um enxerto? Você tira um galho, lá numa emenda bem legalzinha, né? Aí você raspa bem o galho, deixa o galho prontinho, raspado. Aí você vai lá num tronco maior, na árvore, porque o galho, se você pegar o galho e colocar em qualquer lugar, ele morre. Não tem vida no galho. Aí você pega a árvore, raspa, fere a árvore, a árvore sofre. Você encosta o galho raspado na árvore raspada e amarra, bem amarrado, para a seiva começar a correr pelo galho e o galho frutificar. Você está entendendo? A nossa videira, que é a verdadeira, ela foi cortada por nós. Ela foi raspada. E nós, para entrarmos na videira, nós vamos ter que ser raspados também, pessoal. Não existe, pessoal, ganho sem santificação. Não existe. Não tem jeito. Você, para ganhar, você vai ter que se submeter ao processo de santificação. Vamos lá, continuar. Até o 8, né? Vamos para o 5? Tá. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Nossa, meu Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem cumprindo, eu vou estar em vocês. Olha que bênção. Olha que bênção. Repara só como Deus quer liberar toda a sorte de bênçãos para mim e para você. Deus não quer que você tenha necessidade. Deus quer te dar. Quando Ele fala vida em abundância, entenda, pelo amor de Deus, vida em abundância não é na tua perspectiva, é na perspectiva de Deus. É abundância em tudo. Tudo. Mas para Ele dar abundância, você precisa ser raspado. Você precisa ser discipulado. Vós, aí olha só o segredinho, quando a gente se deixa raspar. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não é possível. Não, Deus não ia fazer isso. Não. Deus está colocando aí na palavra dele que a gente pode pedir qualquer coisa e Ele vai conceder. E a gente falou que a Bíblia é infalível palavra de Deus, que nada vai ser tirado da Bíblia, que a Bíblia é a nossa única regra de fé, que nós somos conservadores. Será que a gente vai aceitar o versículo desse aqui, dizendo que tudo que eu orar, que você orar, se nós guardarmos as palavras dele, verdadeiramente obedecermos, ele vai estar em nós, e tudo aquilo que nós pedirmos, ele vai conceder? Opa, o problema no relacionamento não está em Deus, efetivamente está em mim e você.
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim, e somente assim, sereis meus discípulos. Então, o discípulo do Senhor, ele dá muito fruto. Qual é o fruto que o discípulo dá? Amor a Deus. Isso reflete em serviço, obediência, e isso volta para você. E ao próximo, como a você mesmo, amar. Amar é o segredo. Tudo está centrado no amor. Chegando ao final, pessoal. Santificação é um sinônimo bem interessante para discipulado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Diz assim a palavra: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Será que eu errei? Vê lá 1 Pedro, por favor, capítulo 1, verso de número 15. Mas como é santo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em algumas das maneiras que vocês vivem. Não. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não coloque Deus em compartimentos. Esse ele pode, esse ele não entra. Esse eu quero dessa forma, esse eu não vou abrir para Deus. Não seja tolo nem tola. Nós precisamos ser santos e precisamos deixar Deus agir. Hebreus 12, verso de número 14, é bastante conhecido também. Ele diz que seguir a paz com todos, que nós vimos lá na primeira dimensão. E aí ele fala, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você acha que Deus não vai te raspar, que não vai discipular? Se Deus veio aqui, Ele tomou forma de um homem, Ele veio para que eu e você tivéssemos vida, Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Você acha que esse sacrifício todo, você acha que aqueles que antes conheceu, Ele não vai santificar, Ele não vai corrigir, Ele não vai discipular? Esqueça isso. Quando você estiver sendo corrigido, você precisa ficar atento e sensível. Deus corrige de várias maneiras. Por exemplo, Deus, às vezes, Ele está te corrigindo quando você está inquieto. Quando você está inquieto sobre determinada coisa, Deus está te corrigindo. Você precisa entender que Deus vai raspar toda a vara que Ele conheceu antes, para que essa vara dê mais fruto. E que Deus, a glória de Deus, ela se manifesta exatamente em que você dê muito fruto. Então Deus vai te raspar e vai me raspar. Deus vai te disciplinar e vai me disciplinar. E como é que a gente serve ao nosso próximo, né? Já respondemos algumas vezes. É simples, né? Como se fosse para a gente mesmo. Aí como é que você faz isso? Te coloca no lugar do outro. Pensa como é que o outro agiria em determinada situação. Pensa, olha a vida do cara, olha a vida da pessoa, olha a vida da tua amiga. Quais são os percalços, quais são as características, quais são as peculiaridades. Se coloque no lugar, pare de futricar, pare de ser fofoqueiro e fofoqueira, pare de ficar falando mal das pessoas. Você tem que ter respeito pelos líderes. Respeite as pessoas, respeite os líderes. Pare de ser futriqueiro e futriqueiro. Deus detesta isso. Ele abomina contenda entre os irmãos, e a contenda vem pela língua, que é pequenininha, mas incendeia toda uma floresta. É igual um leme do navio. Eu andei num navio de 300 mil toneladas, que aí o leme, proporcionalmente, o leme era imenso, era pelo menos uns 5 metros. Mas quando você coloca aqui, nossa, esse leme é imenso, tirei foto perto do leme. Aí quando você pega o leme e bota perto de 300 metros, cara, não é nada. Aí como é que esse lemezinho dobra esse navio todinho? Assim a língua, vigia a comunicação. Exercite a empatia, se coloque no lugar do irmão, no lugar da irmã.
Refreie sua língua. Vamos agir de modo transformador, levando a boa semente. Lembra que toda essa coisa começa com a conversão, mas ela não pode parar na conversão. As igrejas, elas emburreceram no passar do tempo, porque as igrejas começaram a focar em conversão, em campanha evangelística. Cara, isso é uma furada. Jesus nunca, ele fez isso. Ele nunca ordenou dessa forma. Jesus não falou assim. Isso é invenção de um homem, cara. Homem que vê muita coisa, homem que quer transformar a igreja em empresa, homem que quer ganhar muito dinheiro, pastores que manipulam as tesourarias e colocam pessoas de confiança na tesouraria para fazer trambicagem. Diz que entra 50 e entra 100. Mentirosos, enriquecimento ilícito. Tem igrejas que a gente ouve até com lavagem de dinheiro. Isso é um absurdo. A mão do Senhor tem que pesar sobre essas pessoas. Isso é um absurdo. As igrejas têm que ser honestas, claras. Elas têm que ser transparentes. Porque a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. É verdade. Não é coluna e firmeza da mentira. É da verdade. A verdade é que sustenta. A palavra de Deus é a verdade. Como uma igreja, como eu, você, qualquer outra pessoa pode viver sem ser verdadeiro? Não existe. Ruiu, acabou. É só capa. A gente tem que agir de modo transformador, levando a boa semente, que é a conversão, mas continuando com o processo de discipulado, de tratamento. Gente, quando nós nascemos como bebês. Eu me lembro bem da conversão do Aldrin. Você sabe que eu adoro fazer isso. O pessoal que distrai, olha para o lado e tal, aí eu cito, né? Aí eu me lembro bem da conversão do Aldrin, Neca convertida, não querendo que o Aldrin fosse lá para frente. Aí, olhando ele, né? Aí o Aldrin se convertendo, né? Aí eu olhando, dou 3 meses. Com 3 meses vai engatar a quinta. Vai passar. 3 meses. Aí quando o Aldrin deu o testemunho do caminhão, da venda que o cara queria vender para ele, aquele negócio irregular, eu digo, Jesus, engatou. Engatou a quinta. O homem foi, passou, ele foi com tudo. A nossa atuação, ela tem que ser sim para levar a boa semente, a palavra, e fazer com que as pessoas, sejamos ferramentas para a conversão das pessoas. Mas, tão ou mais importante que a conversão, é sem dúvida nenhuma o discipulado. E por que eu falo tão ou mais? E isso para alguns assim é muito esquisito, muito arriscado falar. Eu vou falar que não. Eu vou me expor. Por quê? Porque quando você faz uma campanha, converte 10 pessoas, só uma chega ao batismo. E 5% é que permanece na igreja. Ou seja, 95% das pessoas que aceitam a Jesus, numa estatística geral, elas não ficam na igreja. E este grupo aqui já trabalhou com núcleos efetivamente funcionando, com o discipulado efetivamente funcionando, com cuidado, com aconselhamento, e nós chegamos a 70% de retenção. Lembra Daniel Berg? Eu gostava de fazer estatística, porque é estatístico. Quando a gente começava a fazer, 65%, 67%. Cara, a média da igreja é 5% de retenção. Uma igreja ativa. As igrejas estão equivocadas. As igrejas estão equivocadas. A conversão, e nós demos o exemplo disso, ela é uma progressão aritmética. O discipulado é uma progressão geométrica. A ordem de Jesus foi para discipular. Foi para discipular. Vamos encerrar. João capítulo 6, verso de número 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo o Filipão falar essas coisas, pegando na madrugada, com aquela dor de barriga, né, ouvindo isso, disseram, muito duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Hebreus capítulo 12, e aí eu vou começar realmente a encerrar com essa chamada da vara. Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 14. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados, todos nós,
rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos efetivamente todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu não sei se o pecado rodeia você tão de perto. De mim, comigo, ele rodeia muito perto. Muito perto. E corramos, não é sair andando, não é virar para cá, é corramos. Corramos significa colocar em movimento, na direção do Senhor e dar toda a força que tu tens, tudo que você tem, corra, não ande, corra, e corramos com paciência, porque é penoso, é duro e é longo. Corra com paciência a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus. Não olhe para mim, não olhe para o pastor Cachada, pastor Roberto, não olhe para os pastores aqui, não olhe, olhe para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Você vai ser afrontado também. E assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Não enfraqueça, querido, desfalecendo em vossos ânimos. Queridos, não desfaleça. Não desfaleça. Lembrem de Jesus, lembrem do seu sacrifício. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, filha minha, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendida. Porque o Senhor, queridos, escute, dê glória a Deus, porque o Senhor corrige o que ama. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e açoita, glória a Deus, qualquer que recebe por filho, glória a Deus. Bom é ser corrigido e açoitado pelo Senhor. Quando Ele pega a gente, manda a gente, fala assim, para com isso, volta. Se suportais a correção, se suportais a correção, opção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Gente, qual é o filho que o pai não ama e não corrige, pessoal? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Muito duro, né? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente, ele não parece ser motivo de alegria, de gozo, não é? Quem é que está sendo corrigido e está alegre? Senão de tristeza, a gente fica triste, né? Mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjurados. E pessoal, se animem novamente. Gente, se animem com a palavra. Se animem. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Por fim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você consegue entender aonde está o primeiro amor? Você consegue abrir a tua mente, o teu coração para perceber que de fato eu e você, nós nos afastamos do primeiro amor e que Deus está nos chamando de volta ao primeiro amor? Você já parou para pensar onde foi que a gente perdeu? Às vezes eu fico pensando nisso, né? Aonde foi que eu perdi? Eu ainda não consegui entender. É claro que assim, teve acontecimento na minha vida, né, que foi muito marcante, mas eu fiquei pensando, será que foi aqui que eu perdi o primeiro amor? Não, não foi. Foi antes. E talvez a perda do primeiro amor tenha me ajudado a ir para onde eu fui. Você já pensou aonde você perdeu o seu primeiro amor? Serviço, né?
amar o próximo, eu quero te lembrar que nós temos uma ferramenta que Deus nos deu, que é uma ferramenta preciosa e que eu louvo muito a Deus e eu agradeço muito a Deus, que é o Instituto Aviva. E nós podemos servir e amar o próximo dentro daquilo que Deus nos chamou, como artes. Tudo que diz respeito à arte, você pode servir a Deus, você pode amar o seu próximo através de artes, através da comunicação, tecnologia, comunicação. Você pode amar através de famílias, tem tantas coisas. Pastor Rosivaldo já tem as datas dos ECCs, 2 ECCs esse ano e 2 encontros de jovens e adolescentes já estão marcados. Março, maio, outubro e novembro, é isso, pastor? Setembro e novembro, já tem as 4 datas marcadas. Assistência social, tem tanta coisa que a gente pode fazer pelo próximo. Educação, olha que coisa linda. Empreendedorismo, não existe uma época melhor para empreendedorismo. Governo e política, você se sente atraído? Nós vamos ter um curso agora de governo e política que vai durar 1 ano e meio até as eleições. Olha que interessante. Curso de educação, nós vamos ter o curso de teologia básica, que vai começar dia 10, a primeira turma para adolescente, e dia 11, a segunda turma para jovens e adultos. Tanta coisa. No dia 9 vamos ter o curso intensivo de liderança. Tem tanta coisa. Nós vamos ter agora o acampamento lá dos adolescentes e jovens, né? É o Acamp Fest. E eles escolheram um versículo muito legal que fala tudo sobre o serviço e sobre a direção de Deus. Mateus 6, capítulo 10. Ele diz assim: venha o teu reino, seja feita de verdade a tua vontade, assim na terra como no céu. Conhecer a Jesus, torná-lo conhecido, para que haja transformação. Isso é cosmovisão. Eu queria orar, amados, por cada um de nós. Vamos orar. Amar a Deus é incrível, amar ao próximo é igualmente incrível. Disso tudo depende eu e você, depende toda a lei. Olha, não há lei, não há lei contra o amor. O amor é o cumprimento da lei. Amar, se colocar em movimento, servir a Deus, verdadeiramente obedecendo, servir ao próximo, dentro da cosmovisão bíblica do Senhor, do modo que o Senhor quer, imediata e completamente, e de modo sábio, não na sabedoria de homens, mas a sabedoria dos céus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa escola bíblica dominical, por esse ensinamento. Obrigado, Senhor, porque Tu falaste no meu coração, eu acredito que Tu falaste também no coração de outros aqui, Senhor. Obrigado por entendermos, Deus, a volta ao primeiro amor, Senhor. É Te amar sobre todas as coisas, toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É Te botar verdadeiramente em primeiro lugar e amar aos nossos semelhantes, ao nosso próximo, como a gente gostaria realmente de ser amado. E amar é servir, Senhor. Deus, que Tu possas Te glorificar nesta igreja, e que os membros desta igreja, Deus, eles deem muito fruto, que eles sejam conhecidos por amar. Ó Deus, por amar. Nós oramos, Senhor, a Ti e Te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.